Glória a Jesus. Meus irmãos, boa noite. Meus irmãos, boa noite. Amém. Graça e paz da parte do Eterno, amém? Feliz em estar com vocês. Mais um dia na presença do Eterno. Ver que todo mundo está bem, com saúde, feliz, né? Está todo mundo bem na presença de Jesus. Todo mundo se preparando para a eternidade. Em nome de Jesus. E agradecer aos céus mais uma vez por estar com vocês aqui nesse lugar, onde a gente já se sente parte, família. E eu digo uma coisa para vocês. Vocês vão estar agora no mês de maio, entrando dentro de um mover profético. E é muito forte. Eu estava comentando com o bispo agora há pouco, que nós estamos fazendo justamente esse propósito na Igreja do Coração. E é algo muito profético, algo muito profundo, onde Deus ele promete tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Eu espero que você fique firme esse mês de maio, que você convide. Se tem um mês que as pessoas precisam convidar a família para estar aqui, é nesse. Porque quando algo é colocado no coração do anjo da igreja, primeiro passou pelo coração de Deus. E se algo está sendo passado para a igreja, é porque Deus quer fazer algo através disso. Então você que tem buscado fervorosamente por transformação familiar, esse mês de maio eu tenho certeza que vai ser um mês profético para mim, para você e para a Pedra Angular, em nome de Jesus. Você crê nisso, irmão, em nome de Jesus? Bispo, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A bispa também, de sempre aguentar a gente aqui todo mês. Nem eu me suporto, imagina o Senhor, misericórdia, né? Ele está muito bonito hoje, não está, irmãos? Ele não está com cara de presidente dos Estados Unidos, não está? Conferencista internacional. Ele está muito bonito hoje, cara. Deus abençoe os senhores, em nome de Jesus. Encontrar todos os irmãos que nos atendem desde a entrada da porta até aqui, em nome de Jesus. Vamos lá? Atos capítulo número 28. Em nome de Jesus. Minha mãe está me olhando, deixa eu falar que ela está comigo, né, também. Está solteira ainda, dona Arlete? Ainda está solteira? Há cascas de demônio que só sai com Jesus em oração. Diga misericórdia, irmão, diga. Vai casar, vai ou não vai? A igreja está orando, eu creio. Deus vai me dar um padrinho rico que vai fazer eu parar de fazer Uber. Diga amém, irmão. Brincadeiras à parte, vamos lá. Atos capítulo de número 28. Preste bastante atenção no que Deus quer falar com você hoje. Diz assim o texto: E havendo escapado, então eles souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade, porque eles acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e também por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugiu, ou fugindo do calor, lhe acometeu a sua mão. Os bárbaros, vendo a víbora pendurada nas mãos de Paulo, diziam uns aos outros: certamente esse homem é homicida, visto como ele escapou do mar, escapou da justiça, não deixa viver, mas ele sacudindo a víbora no fogo. Grave isso. Mas ele sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles esperavam que viesse inchar ou cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que
nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, pensavam e diziam que ele era um Deus. Você orou por mim, deixa eu orar por você. Que o Senhor acalme a tua mente, que o Senhor desacelere seus pensamentos, que o Senhor acalme todas as suas emoções nesse momento. Existem preocupações, você está aqui, mas deixou um filho, um casamento, familiares em casa. Há problemas que você vai ter que resolver no dia de amanhã, mas que você seja trazido para essa palavra nesse momento, que você se esqueça um pouco da sua humanidade e você agora seja lembrado que você também é um ser espiritual, que não haja barreiras para que Deus fale com você hoje, em nome de Jesus, e que nós possamos sair daqui um pouco mais apaixonados por Ele. Diga amém. Paulo está próximo da sua morte. Paulo, nesse momento, está praticamente se despedindo da vida. O final de Paulo não vai ser muito legal. O final de Paulo, todo mundo sabe, um homem que simplesmente foi uma atalaia nas mãos do Eterno. Dentro de um campo teológico, até mesmo filosófico, Paulo, depois de Cristo, foi talvez o personagem mais importante da história naquilo que se tange ao Evangelho. Paulo vai acabar sozinho, assim como Jesus. Paulo vai acabar preso. E o final de Paulo, alguns não conhecem, mas é um final triste, sanguinário, sangrento, esquartejado com suas partes sendo colocadas em cada lugar dos lugares que ele pregou. Era uma mensagem para que aqueles que haviam crido e escutado Paulo, era dizendo da seguinte maneira: se vocês escutarem e forem pelo mesmo caminho, o final é igual, é pedaços, sendo expostos em cada pedaço do canto onde ele pregou. Porém, Paulo, ele tinha um benefício. Que benefício era esse? Paulo tinha dupla cidadania. Nesse texto, Paulo está sendo julgado. Paulo tinha dupla cidadania. É alguém que nasce, por exemplo, brasileiro e tem pais italianos. Dupla cidadania. Paulo era hebreu, mas tinha a cidadania romana também. Então, Paulo, ele vai rogar para que o tribunal de Roma viesse julgar a causa dele. Ele não queria ser julgado pelos judeus. Quem me ouve, diga amém. Visto que os judeus, ou o julgamento pelos judeus, não seria algo justo, porque os judeus estavam com seu coração inflamado, vendo que Paulo era um traidor da pátria, alguém que matava os cristãos, agora está querendo morrer por eles. Não faz sentido, é contraditório. Então o julgamento dele não vai ser tão justo. Então Paulo, com medo dessa falta de justiça dos hebreus ou dos judeus, ele vai apelar para a corte de Júlio César, de Roma, para ser julgado por eles. Então Júlio César aceita e vai dar um benefício para Paulo. Primeiro, ele vai dar para Paulo uma passagem. Paulo vai entrar dentro de um navio para ir até Roma para ser julgado face a face por Júlio César. Júlio também concede outro benefício, dizendo: você pode também, nessa última instância que você está passando, convide alguém pode viajar com você, escolha quem você quiser para ir com essa viagem com você. E ele escolhe Lucas, tanto que Lucas é aquele que está escrevendo esse texto que nós estamos esmiuçando aqui agora. Pois bem, o texto vai expressar que eles estão embarcados dentro de um navio, indo para Roma para ser julgado por Júlio César. Mas em Atos capítulo 27, verso 14, acontece um porém, vai acontecer no meio do caminho uma grande tempestade. Só que o texto que é apresentado para a gente, em Atos 27, 14, a palavra que aparece ali não é tempestade. É uma palavra que aparece que se levantou um euroaquilão, ou no grego um euroaquilon. O que vai trazer para a gente nesses dias? É como se um tornado tivesse ali aparecido, ou uma espécie de vendaval, de furacão. Não era uma tempestade comum, era algo de sobremaneira muito grande. O barco começa a ser açoitado, da direita para a esquerda, tudo começa a se despedaçar, quebrar. Imagine uma cena de filme, onde, por exemplo, aqueles filmes onde aquele navio é açoitado pelas ondas gigantescas que vêm e quebram aquele navio. É isso que está acontecendo. No meio disso tudo, Paulo vai ter uma visão. Paulo vai ter uma
Paulo está acorrentado e está todo mundo preso ali naquele lugar, ele vai se levantar no meio dos presos e vai dizer assim: prestem atenção que o anjo do Senhor acabou de me visitar em visão. Todo mundo para naquela visão, sendo açoitado de um lado para cá, e de repente Paulo está dizendo da seguinte maneira: o anjo do Senhor me visitou e disse assim: a tempestade tem autorização para tocar no navio e não na gente. Repito mais uma vez: a tempestade vai destruir o navio, mas não vai destruir a gente. A tempestade tem poder e tem autoridade para tocar no navio, mas fiquem calmos, que na gente ela não vai tocar. Quando Paulo termina de falar, o navio é despedaçado e agora eles são náufragos. Imagine esses homens agora, que estão agora imersos nessa tempestade, jogada em alto mar. Aí o texto vai dizer que eles começam a nadar até a próxima ilha que eles encontrarem. E é a ilha pela qual nós acabamos de expressar, a ilha de Malta. Agora entenda uma coisa que vai dizer o texto: que alguns foram nadando para a ilha, ou a próxima ilha, e alguns não tinham tanta força, se agarraram nos escombros do navio, e iam nadando com uma mão e com a outra ali, agarrado no escombro, para poder chegar na próxima ilha. Diga assim bem forte: alguns têm força para ir nadando para o próximo nível. Agora diga assim: outros precisam se agarrar em alguma coisa para chegar no próximo nível. Quando eu olho para esse texto, é o que está aí me expressando. Alguns têm força, vão nadando para a próxima ilha. Outros já não têm tanta força, precisam se agarrar nos escombros, ou seja, daquilo que sobrou da tempestade. Está pegando isso? Daquilo que sobrou da tempestade, eu me agarro e vou para o próximo nível, vou para a próxima ilha. Eu aprendo uma coisa: o que acontece com a gente depois que a gente passa por uma grande tempestade. Diga assim: o que acontece com a gente depois que a gente passa por uma grande tempestade. Quando a gente passa por uma grande tempestade, é isso que acontece. Alguns têm estrutura para ir nadando para o próximo nível. Outros já não têm tanta estrutura, precisam se agarrar em alguma coisa para chegar do outro lado. Aí Deus me trouxe aqui para pregar para a segunda classe de pessoas. Tem gente que tem força para ir nadando para a próxima ilha. Por quê? É a primeira tempestade, é o primeiro vento, é o primeiro vendaval, nunca passou nada. Então no primeiro vento ainda tem força, mas outros já passaram por tanta tempestade. É tanto vento que você passou, arrepiou. É tanta coisa que foi açoitado de um lado, do outro. Não é que você não sabe nadar, é que você já não tem mais força. Não é que você perdeu a habilidade de nadar, você sabe nadar. Não é que você perdeu a habilidade de... Você sabe, você fez isso a vida toda. Na primeira que veio, você foi nadando. Na segunda que veio, olha para você, pegou os escombros e não agarrou neles, foi nadando para a próxima ilha. Só que de um tempo para cá, você está tão cansado, é tanto vento, é tanta tempestade, que você fala assim: sozinho eu não consigo mais. É para você essa mensagem aqui hoje, nessa noite. Porque para você que não tem mais força, Deus manda dizer para você: sempre vai sobrar alguma coisa na tempestade. Você pode olhar para o irmão que está do seu lado e diga assim: sempre sobra alguma coisa na tempestade. Você precisa entender que algumas coisas vão acontecer, porque a tempestade pode ser a pior possível. Deus sempre vai deixar alguma coisa para te ajudar a você se agarrar nela. Agora entenda isso e não se envergonhe de estar desse jeito. Não se envergonhe de falar: não tenho força mais. Não se envergonhe de estar clamando clemência, dizendo: se vier mais uma eu morro, nessa ainda eu consigo me agarrar. Não fique desse jeito, porque até o próprio Filho de Deus passou por isso. Jesus um dia andou sobre as águas. Andar sobre as águas é difícil? É difícil. Andar sobre as águas é difícil? E carregar um pedaço de madeira nas costas é mais fácil? É mais fácil, teoricamente é mais fácil. Ele andou sobre as águas, que é o mais difícil. Ressuscitou o morto, que é Lázaro, que é mais difícil. Mas quando foi para carregar a própria coisa, ele disse assim: não tenho mais força.
Não dá. Até aqui eu fui. A rejeição foi demais. Eu pensei que Bartimeu, aquele que eu dei vista para ele, pelo menos ia falar, ele curou, ele me tirou do vale, ou da escuridão, ele foi embora. Eu pensei que Lázaro, que eu disse, Lázaro, vem para fora, meu amigo, que eu ia na casa dele, e quando todo mundo me abandonou, eu pensei que ele ia ficar. E cadê Lázaro que eu ressuscitei? Foi embora. Cadê a mulher samaritana? Cadê aquela pecadora que iam apedrejar ela? E eu escrevi na areia. Eu não deixei ninguém matar ela. E cadê ela? Eu estou com 400 cortes abertos na minha carne, mas não está doendo tanto quanto a rejeição e o abandono que eu tive daqueles que eu ajudei. Jesus disse assim, eu não tenho força para carregar a cruz. Aí vem o pai, naquela esquina, sopra no coração de um homem chamado Simão Cirineu. Ele diz assim, vai lá para a esquina. Simão Cirineu tinha tentado entrar no templo, porque era Páscoa nesse dia. Não deixaram Simão Cirineu entrar dentro do templo. Talvez Simão Cirineu estava chateado, dizendo, eu viajei desde a África, onde eu moro, para estar aqui, para entrar dentro do templo, e não deixaram. Por que não deixaram? Porque o destino dele não era o templo, era a esquina, aonde Jesus estava lhe dizendo, não aguento mais, não vou conseguir chegar no Gólgota. Aí vem Simão Cirineu, pega no ombro de Jesus, olha nos olhos dele e disse assim, eu vou te ajudar a carregar essa cruz. Se até o Filho de Deus um dia precisou de alguém, se até o Filho de Deus um dia disse, não aguento mais essa tempestade, quem é eu e você na fila do pão? Mas eu trago uma boa notícia para você em nome de Jesus. No meio desse barco, no meio dessa tempestade que está vindo sobre você, nem tudo é tragédia, vai ter uma grande experiência. Levante a sua mão bem alta e diga assim, nem tudo é tragédia, vai nascer uma grande experiência. Esta tempestade não veio para te enterrar, ao contrário, essa tempestade veio para poder fazer algo, ou nascer algo dentro de você. Essa depressão não veio à tona para poder te enterrar, não. Essa depressão está aí para nascer um homem, uma mulher que vai começar a ganhar outros depressivos daqui para frente. Aquilo que está acontecendo aí dentro, eu sei que está difícil, eu sei que você está gemendo, só que Deus está dizendo para você, vai acontecer com você, como aconteceu com meu filho Davi. Quando Golias se levantou, está todo mundo se escondendo, mas ali Davi sabia que era a oportunidade dele se levantar como um matador de gigante. Você não pegou, levante as mãos para os céus. Deus está dizendo para você, esta situação que está sendo permissiva da minha presença, nada está acontecendo fora do meu controle, nada está acontecendo sem a minha permissão, tudo está acontecendo debaixo da minha mão, e Deus está dizendo, isso que está acontecendo é para levantar e para nascer uma matadora de gigantes, é para poder fazer e nascer um grande matador de gigantes. Deus está dizendo para você, essas experiências que está acontecendo com você, essas lutas, esses problemas, essas coisas que estão tentando te afundar, não vão te afundar, porque vai sobrar algum escombro dessa experiência. E Deus está dizendo, quando você pensar que vai afundar, eu vou mandar um escombro para você se agarrar, mas eu te espero lá na próxima ilha, porque lá eu vou falar com você. Vira para o irmão que está do seu lado e diga assim, Deus está te esperando no próximo destino. Não fala para ele em nome de Jesus, fala para ele só, Deus está te esperando na próxima ilha. Se você vai nadando, eu não sei. Se você vai agarrado em alguma coisa, eu não sei. Só que Deus manda dizer para você, você vai chegar no próximo destino. Só o bispo deu glória, eu vou falar de novo. Se você vai nadando, eu não sei. Se você vai agarrado em alguma coisa, eu não sei. Se você vai capengando, eu não sei. Olha para a tua alma. Tem gente que entrou aqui hoje, que a sua alma está cheia de hematoma. Se nós formos aqui analisar tua alma talvez está caída, doente, foi esmorrecida. Mas olha para você, sem força nenhuma, mas está sentada aí onde você está. Nem que for com uma mão no domingo, nem que for com outro domingo com a outra mão, nem que você andar um pouquinho na quarta-feira na intercessão, nem que você vier com outro pé na sexta-feira, mas Deus está dizendo, ninguém vai te impedir de chegar em Malta, porque em Malta tem algo esperando por você. A tempestade não vai acabar com aquilo que eu tenho na sua vida, a tempestade não vai acabar com aquilo que eu comecei com você, e eu vou profetizar, a boa obra que o Eterno começou, Ele vai ser fiel
final para terminar. Quem acredita, pelo amor de Deus, abra a boca e diga glória, irmão. Nada vai te parar. Aí acontece algo, porque estamos no texto, para a gente entender, e daqui a pouquinho a gente fala mais. Paulo queria ir para Roma. Deus não manda ele para Malta. Paulo queria ir para Roma. E Deus o manda para Malta. Você percebeu uma coisa? Que existem momentos que Deus, Ele intervém sem pedir licença. Vou repetir de novo. Você percebeu uma coisa? Que para a gente que serve a Deus, quem serve a Deus aqui, levanta a mão. Amém, por isso Jesus, glória a Deus, serve a Deus. Para a gente que serve a Deus, há momentos que Deus Ele intervém sem pedir licença. Há momentos que você faz planos e Deus quebra o seu barco no meio do mar e te leva para um lado completamente ao contrário daquilo que você imaginava. Alguns de nós estamos aqui como Paulo. Eu quero ir para Roma porque lá vai ser melhor. Lá em Roma eu vou ganhar mais. Lá em Roma, a faculdade de TI que eu tenho não está sendo reconhecida aqui nesse trabalho, onde simplesmente aqui eu faço algum serviço, faço outros, mas eu quero outra coisa. Lá em Roma, Júlio César vai me colocar na gerência. Eu quero pegar meus filhos. Lá em Roma, meus filhos terão um convênio melhor. Júlio César, ele honra quem trabalha com ele. Lá em Roma, vou ter um carro melhor. Lá em Roma tem mais paz. Lá em Roma não tem trânsito. Aí olha eu pegando a minha casa, pegando minha família, colocando no barco, estou dizendo, iremos para Roma, porque é melhor estar com Júlio César do que aqui. Aí no meio do caminho vem Deus e quebra tudo. Aí no meio do caminho eu fico desempregado. No meio do caminho, aquilo que eu contava que era para chegar, não chega. Eu fico a ver navios. Eu planejei tanto ir para Roma porque eu acreditava que Júlio César, ele ia me julgar, ia me ajudar. Eu não contava com essa tempestade. Aí vem Deus e não pergunta para a gente, você quer ir para Roma ou quer ficar aqui? Não, vem Deus, quebra tudo, me deixa no meio do mar e fala, vai para Malta agora. Mas Senhor, vai para Malta. Mas lá, vai para Malta. Se teimar mais ainda, vai acabar igual Jonas. Se não vai vir pelo bem, vai vir pela boca do peixe. Mas vai para Roma. Quando a gente olha esse texto, a gente percebe e parece que aconteceu um acidente. Mas não existe acidente para quem está debaixo do governo de Deus. Você pode falar para esse irmão que está do seu lado e diga assim, não existe acidente para quem está debaixo do governo de Deus. Vira por mãe e fala bem forte para ele assim, ó, fala assim, ó, Deus já sabia. Não é acidente. Terminou, filhinha? Não foi acidente não, Deus já sabia. Alguns de vocês nem esperavam, tropeçaram de um ministério para cá e está aqui, que nem baratatona, falando, o que eu estou fazendo aqui? Foi acidente não, querido. Deus já tinha visto faz tempo. Tem alguém ainda que está aqui no meio da gente, aqui olhando, não está se adequando, está questionando no coração, não gosto disso, não gosto daqui. Ô filhinho, foi acidente não, tá? Deus já sabia. Não existe acidente para quem está debaixo do governo dele. Agora diga assim, por quê? Porque se Paulo fosse para Roma, estaria debaixo da mão de Júlio César. Mas em Malta, ele está debaixo da minha mão. Se você vai para onde você quer, é Júlio César que cuida de você. Se você vai para onde você almeja, é Júlio César que cuida de você. Mas em Malta não. Em Malta não tem Júlio César, em Malta tem a dependência. Em Malta não tem fartura, em Malta tem maná.
Me adora hoje e chove providência amanhã. Me adora hoje e chove providência amanhã. Me adora hoje, chove providência amanhã. Em Malta não tem aquilo que você quer, tudo de mão beijada, é fartura de uma coisa, é conta e benefício para pagar até a conta do ano que vem. Não. Em Malta é assim, se andar reto, cai maná. Se me adorar, cai maná. Se continuar, cai maná. Mas esse negócio não é melhor ficar com o Júlio César? Você que sabe. Júlio César, ele pode te ajudar só na tua frente. Mas você quer saber de uma coisa? Em Malta tem um Deus que você está aqui agora. Você está onde? Na pedra? Você pode ter um filho agora. Seu filho vai lá no fogão, vai esquentar um cafezinho, um pingadinho, e vai deixar o fogão lá, o gás vai começar a vazar, ele não vai ver, vai lá ficar lá no TikTok de novo, alguém ia chegar, apertar o interruptor e explodir a casa. Júlio César não faz essas coisas não. Alguém da tua casa falou assim: vou descer nesse feriado de quinta-feira para a praia. Legal. Não fez nenhuma manutenção no carro, e a esposa está lá, vai levar esse carro no mecânico. O outro está falando, vai fazer vistoria nesse carro. Aí o camarada não vai fazer. Aí de repente era para ele descer naquele dia para aquela praia. Aí a noite toda Deus faz ele sonhar com acidente. Sonha, filho infeliz, sonha. Sonha o carro capotando, sonha com isso, sonha com aquilo. Ele acorda perturbado e fala assim: amor, eu vou levar o carro para vistoria. Júlio César não faz essas coisas. Entenda de uma vez por todas que estar com Deus é muito melhor. É conta-gotas, tudo bem que às vezes é, mas é melhor ter conta-gotas do que ter uma fartura onde no final ninguém pode ser salvo, ninguém pode ser tocado. Júlio César não troca coração de pedra por coração de carne. Há alguém que está aqui que Deus está dizendo para você: as coisas estão acontecendo na tua vida porque eu decidi quebrar o teu barco agora. Eu decidi naufragar o teu barco agora. Vamos recapitular? Vamos melhorar? Eu decidi naufragar o teu projeto agora. Eu decidi rasgar o teu plano agora. Você não vai para onde você quer, você vai para onde a minha presença quer, porque os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Lá em Roma tem o Júlio César, mas lá em Malta tem o Deus do presente, tem o Deus do passado, tem o Deus do futuro, tem o Deus que já está no mês que vem cuidando de mim, tem o Deus que já está no ano que vem cuidando de mim. Deus é um Deus que está tomando conta de você e da tua casa. Não reclame a Deus porque alguns contratos se rasgaram, porque alguns projetos não deram certos. Hoje você vai sair daqui debaixo dessa palavra dizendo: não deu certo, quebrou, porque é Deus me levando para Malta. Se tivesse dado certo, eu seria amigo de Júlio César, mas porque deu errado, eu ainda sou amigo dele. Quem aqui ainda é amigo dele, levanta a mão e dá um brado de glória a Deus aí, meu irmão. Se der certo, eu sou amigo dele. Se der errado, eu continuo sendo amigo dele, de Deus. Ele chega na ilha. Escute isso. Quando Paulo chega na ilha, o texto vai dizer assim: que bárbaros, que o quê? Bárbaros vieram ter com eles. Esta conotação, bárbaros não é só uma espécie de troglodita, não. Bárbaros não é alguém somente que não respeitava nenhuma lei moral naquela época, mas bárbaros também eram chamados aqueles que não falavam a língua universal, que era o grego. Então era chamado bárbaros. Eu imagino Paulo chegando com todo mundo na ilha de Malta. Quando alguém chega para ele, vem aquele cambada de selvagens, não falando na língua deles. Paulo olha para todo mundo e fala assim: acabamos de sair do mar para virar comida de selvagem. Paulo está pensando: a gente vai morrer aqui, a gente vai ser destruído aqui. Talvez Paulo estava até se despedindo de todo mundo ali, mas de repente o selvagem, e Lucas escreve de uma forma assustada que ele fala assim: agiram não de pouca humanidade. Espera aí, quem eu pensava que ia me matar está acendendo uma fogueira para mim. Olha o que está acontecendo, olha o que Deus faz. Quem eu pensava que ia acender uma fogueira não acende. Agora, quem eu pensava que ia me matar está acendendo uma fogueira para mim. Paulo está pensando que só quem acende fogueira é quem tem aspecto de judeu, quem parece com judeu, é quem parece com a gente. Aí tem hora que Deus pega a gente, esmiuça a gente, quebra nosso orgulho para a gente entender que às vezes
de quem a gente espera uma fogueira, vai vir pedra. E de quem a gente espera que vai vir pedra, vai vir uma fogueira. Às vezes, tem gente que a gente pensa, meu irmão, vai me ajudar. Não atende nem o celular. Às vezes, a gente pensa, é meu familiar, vai me ajudar. Cai na caixa postal. Às vezes, a gente pensa, vou lá na igreja, aquele determinado irmão vai acender uma fogueira para mim. E aquele irmão não acende. E você sai frustrado. Aí Deus manda dizer para você, muitas das vezes, não espere ajuda da onde você imagina. Não é porque a pessoa tem o mesmo estereótipo que você, a mesma fé que você, está no mesmo lugar que você, que vai acender uma fogueira para você. Às vezes Deus vai pegar uma pessoa totalmente contraditória, e vai ser aquela pessoa justamente que Deus vai usar para poder acender uma fogueira para você. Às vezes, eu digo isso, uma certa via, olhe para mim, a gente morava dentro de uma casa, eu, minha mãe, minha irmã. Meu irmão já tinha casado, minha irmã tinha acabado de perder o marido dela com câncer no cérebro. A gente morava numa casa que bateu uma chuva e a casa despencou. Eu nunca contei esse testemunho aqui, outra hora eu conto. Que naquele dia era para mim estar dormindo naquela cama, e eu acordei e fui para a igreja ficar aprendendo a tocar teclado. Bateu uma chuva, quando eu voltei, o caminhão dos bombeiros estava na porta de casa. Quando a gente vai ver, a casa estava completamente destruída. Tinha desmoronado a casa. E uma viga de ferro transpassou a cama onde eu dormia. Quem me ouve, diga amém. A gente perdeu tudo, irmão. A gente perdeu tudo, foi morar de favor na casa dos outros. Perdemos todos os móveis, perdemos tudo. Minha mãe era obreira da igreja. E a gente falava assim, eu tocava tecladinho na igreja. E a gente falava assim, os irmãos vão ajudar a gente. Eles vão dar pelo menos uma furante de travesseiro, uma cesta básica. Eles vão ajudar a gente. Não veio ajuda. Sabe de quem veio ajuda? Do patrão da minha irmã, que era um maçom na época. Que olhou para minha irmã e falou da seguinte maneira: vê tudo o que vocês precisam que eu vou comprar para vocês. Você lembra de Elias? Grite bem forte. Elias está no Monte Querite, cansado, e precisava comer. Quem Deus manda para alimentar ele? Um ser humano? Quem Deus manda? Quem Deus manda? Para levar pão e carne. O que corvo come? Carne. Agora olha que interessante. Quem é que você tem um cachorrinho aqui na sua casa? Levanta a mão. Quem tem? Luluzinho, ó. Tem? Tem? Se você tem um cachorrinho na tua casa, ele te ama, a Luluzinha é top. Você coloca a mão na tigela dela, ela esquece quem você é e te morde. Por quê? Porque para o animal, o instinto é maior do que a aliança. Grite bem forte, o instinto é maior do que a aliança. Agora Deus está pegando um corvo que está levando carne, e é o prato preferido dele, pastor Jadiel. É a mesma coisa você pegar um prato de picanha e dar pastor Jadiel, levar, não vai chegar, não vai chegar. Diga misericórdia, irmão, diga. O corvo está com a carne na boca e está dizendo assim, que vontade de comer. Que vontade de comer essa carne. Mas eu tenho uma aliança com quem está esperando essa carne do outro lado. Quando Elias pensou que havia alguém da escola de profeta trazendo pão e trazendo carne, está vindo um corvo com uma picanha. Eita, diga glória a Deus pela picanha. Diga, irmão, diga. E ele vai dizer o seguinte: eu não esperava por isso. Aí Deus está dizendo assim: ô Elias, para de olhar para o garçom e olha para a providência. Para de olhar para o garçom e olha para aquilo que eu estou mandando para você. Aí essa palavra talvez não seja para todos, mas é para alguém que entrou aqui hoje, precisando de uma providência. E Deus está dizendo para você: e não fique chateado, e não se afaste da minha presença, quando alguém que você julgue irmão de fé virar as costas para você. Não se afaste da minha presença. Não julgue que foi eu. Não julgue que é a igreja, que é os pastores, ou que é alguém. Não faça isso. Porque muitas vezes você está acostumado a esperar por um tipo de padrão. E Jesus, quando entrou em Jerusalém, não entrou em carruagem de imperador, entrou em cima de um jumentinho. Então entenda isso: eu tenho o poder de usar quem eu quero, a hora que eu quero, e o momento em que eu quero, para trazer uma providência para você. Se for preciso, eu toco em alguém, como foi comigo, no coração de um maçom, para imobiliar a tua casa, se é um irmão virar as costas para você.
E Deus mesmo disse: até seu pai, até sua mãe se esquecer de você, eu, Deus, não me esquecerei de você naquele querite, Elias. Aleluia. Aplauda Jesus. Vamos correr. E o texto diz assim, que eles acenderam a fogueira e Paulo ajudava a manter a fogueira acesa. Diga assim: eles acenderam a fogueira e Paulo ajudava a manter a fogueira acesa. Agora escute isso, vai começar a ficar pesada agora a palavra, está mais pesada. Ó. O texto diz assim, que Paulo foi e pegou um punhado de vides. Esse punhado de vides ele começou a pegar e foi jogar na fogueira. Quando ele joga na fogueira, no meio do punhado de vides, tinha o quê? Uma víbora, uma serpente. A serpente, quando percebe que o calor está chegando, ela se manifesta. Vou repetir de novo. A serpente, quando percebe que o calor está aumentando, ela se manifesta. Ela não foi para o fogo, ela tentou destruir quem levou ela para o fogo. Está pegando isso ou não? Agora entenda uma coisa, grite bem forte: vide. 1, 2, 3 e... Ele pegou galhos de vide. Agora vamos tentar entender. O que é o galho? O galho um dia fez parte da árvore, sim ou não? E ele virou galho porque foi cortado. Agora vamos entender uma coisa que o texto está mostrando para a gente. Ele poderia ter pegado qualquer tipo de galho, mas é muito forte. E a palavra de Deus é muito forte. O texto fala justamente que ele pega galhos de vide. E galho de vide vem da onde? Da videira. Agora vamos entender uma coisa. Que esse galho de vide um dia esteve grudado na vi? Um dia ele fez parte da vi? Um dia ele esteve morando na vi? Aí a gente precisa perguntar que negócio é esse. Porque agora uma decadência está acontecendo aqui. Espera aí. Quer dizer que um dia o galho de vide esteve na videira e hoje é hotel de serpente? Um dia esteve grudado na videira e hoje é hotel de serpente? E serpente só dorme onde se sente confortável. Vai ficar pesado, irmão. Que decadência é essa? O galho de videira um dia esteve grudado na videira e agora nesse momento é hotel de serpente? Que coisa feia. João 15. Yeshua disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai, Ele é o lavrador. Toda vara, todo galho que não dá fruto é cortado e é lançado no fogo. Parece alguma coisa desse texto, sim ou não? Paulo está pegando um monte de galho cortado e levando para onde? Então Jesus está me ensinando uma coisa, que galho que dá fruto é morada do Espírito, e galho que não dá fruto é morada de serpente. Vira por mão que está do seu lado e diga assim: quem mora aí dentro? Fala para ele. Quer dizer então que quando foi cortado da videira, automaticamente se tornou um hotel de serpente. E a serpente está confortável em morar. E a serpente está confortável em habitar. Toma cuidado, porque o próprio texto está dizendo que galho que anda com serpente, o próximo passo é o fogo. Meu Deus. Vira por mão, está do seu lado, engole primeiro. Engole seco, eu vi alguns irmãos engolindo seco, agora eu vi. Fala para ele assim, ó, tome cuidado, porque galho que anda com serpente, o final é o fogo. Não sou eu que digo. O final disso tudo. Agora, a serpente quando entra dentro da casa de uma pessoa que está grudada na videira, não consegue ficar 5 minutos. A serpente quando entra na casa de alguém que dá fruto, de alguém que dá, não permanece muito tempo não. Serpente que quer ficar no trabalho e quer abrir a boca para envenenar todo mundo, não consegue ficar perto de quem dá fruto.
Porque quem dá fruto está pensando da seguinte maneira: eu não vou perder a minha bênção, eu não vou perder a minha salvação, e eu não vou perder a minha imagem por andar com serpente. Eu não compactuo com isso, eu estou grudado na videira, não estou grudado em serpente. Aí Deus está dizendo para você: tome cuidado. Se algumas pessoas estão ficando muito confortável em falar algumas coisas para você, toma cuidado. Se algumas pessoas estão colocando você em alguns determinados grupos, e elas estão achando que pode falar qualquer coisa de todo mundo, de todos na sua frente, que elas se sentem confortáveis em falar isso, e você não falar absolutamente nada. Gente boa e gente confiável é aquela que quando ela senta numa mesa e alguém fala da gente, ou aquela pessoa se levanta ou não deixa falar nada. Se a pessoa se cala e concorda, não é gente que merece a gente, não é gente que merece estar do lado da gente, gente que não briga pela gente. Agora, algumas pessoas começam a falar de todas as pessoas, contaminar outras pessoas, nunca está contente com nada, nunca está contente com o trabalho, nunca está contente com a igreja. A boca dela só sai reclamações, é reclamação de casamento. Peraí, está tudo ruim assim na sua vida? Não tem alguma coisa, não tem 1% de gratidão, alguma coisa? Você não tem um pouquinho de ar no pulmão? Você não tem um pouquinho de saúde, um pouquinho em algum lar? Pelo menos um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite na bucha, você tem dentro da tua casa? Então você tinha que ser um pouquinho mais grato. Mas tem gente que não, só sabe reclamar, falar. E se está ficando confortável em falar tudo na tua presença, toma cuidado, porque você está virando hotel de serpente. Manda embora da tua vida, porque é melhor alguém sair do que o espírito dele sair. O bicho falou: é melhor alguém sair do que o espírito dele sair. Se o espírito dele sair, a gente perde a nossa vida eterna. Se alguém sair, a gente perdeu uma pessoa, e talvez não era nem uma boa pessoa. Mas eu profetizo em nome de Jesus que Deus está acendendo uma fogueira na tua casa. Ah, meu irmão, levanta a tua mão só para quem pega essa palavra em nome de Jesus. Deus está acendendo uma fogueira naquele trabalho. Arrepiou tudo, meu bispo. Deus está acendendo uma fogueira naquele quintal, vai. Deus está acendendo uma fogueira naquele grupo de WhatsApp. Se for para ficar na sua vida, para te atrapalhar, Deus vai tirar tudo. Eu estou profetizando. Não é tempo de Deus trazer azeite, é tempo de Deus trazer uma vassoura na sua vida. Quem está te atrapalhando naquele trabalho? Porque Deus quer te colocar como gerente, mas você anda com pessoas que vão fazer você se prejudicar naquele trabalho e você não está percebendo. Deus quer entregar coisas grandes nas suas mãos, mas tem gente errada andando com você, tem gente errada no meio daquele trabalho, tem gente errada no meio daquilo tudo, e Deus está dizendo: vou acender uma fogueira a partir de hoje. Por quê? Porque quando tem fogo, a serpente se manifesta. Você vai ver quando a presença pegar em você, quem você pensava que era teu amigo, vai mostrar quem é realmente. Quem você achava que estava com você, quando a fogueira pegar, vai mostrar quem era realmente. Só porque te emprestou dinheiro, só porque colocou você naquele trabalho. Deixa eu acender uma fogueira, para você ver quem é quem na tua casa, para você ver quem é quem na tua vida. Levanta a tua mão e pega essa palavra em nome de Jesus. Você vai ver quando a fogueira acender quem é a serpente. Ué, antes da fogueira morava comigo, estava junto comigo no galho. Depois que a fogueira acendeu, me mordeu. Tecandoremas. Arrepiou tudo agora, meu irmão. Tem gente que vai vir para morder você. Eramas. Tem gente que vai vir contra você. E é Deus dizendo assim: não é abandono, é livramento. Não é abandono, é livramento. Tem gente se levantando contra você? Tem. A fogueira acendeu. Tem gente naquele trabalho, estão se afastando de você. Você começou a chegar, é biquinho torto, é cara feia, é alguém que vira a cara, é alguém que faz coisa que você não sabe. É Deus dizendo: já acendei uma fogueira naquele lugar. E vamos entender. E aqui eu encerro. O texto diz que a serpente veio e mordeu nas mãos de Paulo. O texto abaixo fala que a víbora, serpente, ficou pendurada nas mãos dele. Não era só uma mordida. As presas da víbora ficaram presas na carne de Paulo. Agora escute que eu estou terminando agora. Não era uma mordida para ferir, era uma mordida para destruir. Vou repetir de novo. Não era uma mordida para ferir,
era uma mordida para destruir. Agora pega isso. Aonde ela mordeu em Paulo? Na onde? Nas mãos. Me fez lembrar de uma coisa esses dias. Escute, eu termino agora. Uma mesma víbora, não a mesma, mas da mesma espécie, um dia foi para morder Moisés também. E o texto fala que essa mesma víbora veio para poder morder os pés de Moisés. Aonde? Moisés começou a se esquivar, e a víbora vinha para poder tocar nos pés de Moisés. Agora uma toca nas mãos, a outra quer tocar nos pés. Isso Deus me trouxe uma revelação, eu quero que você escute. Qual era o chamado de Moisés? O êxodo. Tirar o povo da terra do Egito e levar para a terra que mana leite através dos pés. Moisés estava como líder na frente. Mas se ele não tivesse os pés, ele podia ser carregado. Líder não nasceu para ser carregado. Líder nasceu para carregar pessoas. Se a víbora toca nos pés e destrói os pés de Moisés, estava destruindo a maior ferramenta do chamado de Moisés, de libertador, tirar o povo do Egito. Agora, engraçado que a víbora veio e mordeu as mãos de Paulo. E o que Paulo faz? Escreve carta. E através das cartas de Paulo, a igreja cresce. Através de Paulo, a igreja é inaugurada. Através das cartas de Paulo, igrejas também se espalham sobre toda a terra. Percebeu uma coisa? Que a víbora quis destruir os pés de Moisés e quis destruir as mãos de Paulo. Se destrói os pés, não tinha libertação, não tinha êxodo, não tinha terra que mana leite e mel, não teria reis, não teria profetas, não teria sacerdotes, não teria Jesus. Se destrói as mãos de Paulo, não tinha carta. Se não tivesse carta, não tinha instrução. Se não tinha instrução, bagunça, balbúrdia, anarquia. Você entende? Agora deixa eu dizer uma coisa para você. O verdadeiro alvo da serpente não é nem Paulo, é o que vai ser tocado através da vida dele. Você está pegando isso, sim ou não? Diga assim: o verdadeiro alvo da serpente não é Paulo, e sim destruir aquilo que vai ser gerado através de Paulo. Se prepare, porque a maior obsessão da serpente é justamente tocar naquilo aonde Deus te usa para salvar outros. Talvez você está aí e não está entendendo. E deixa eu falar uma coisa para você. Nem todo mundo precisa ser um pastor. Nem todo mundo vai ser um grande preleitor. Mas vai ser um grande intercessor dentro daquela casa. Nem todo mundo vai tocar um instrumento, ou cantar, ou vai aparecer dentro do ministério. Mas é um leão da oração naquela família. Nem todo mundo vai ter uma igreja, enfim, vai ser um apóstolo, vai ser uma apóstola, etc e tal. Mas é alguém que é coluna daquela casa e coluna daquela família. Agora entenda uma coisa: o diabo está tocando em você, não é porque ele quer destruir você, ele quer destruir o que vai vir através de você. Vira para o irmão que está do teu lado e diga assim: o diabo, fala com mais, diga assim: a serpente não quer só destruir você, mas quer destruir aquilo que vai ser gerado através de você. Pergunte a alguém que canta, alguém que louva ao Eterno, qual é a maior luta dele? É com a voz. Tem dias que ele vai ver e vai pensar e vai acordar sem voz e não aconteceu bolufas de bolufa nenhuma. Pergunte para essa mesma pessoa, talvez que ministra, o tanto que ela luta contra o desânimo, que quantas e quantas vezes ela não teria força para subir e para ministrar em cima do altar. Há uma guerra. Pergunte para alguma das pessoas que estão aqui, algumas de vocês dobram o seu joelho nas casas de vocês para orar por seus filhos. Você acha que isso é qualquer coisa? É qualquer coisa para você. Lá no céu é muita coisa isso. Há algumas pessoas que você está aqui, que você está fazendo algum processo, algum propósito para tocar ou ser tocado, ou Deus tocar em alguém da tua casa. Você acha que o simples fato de você estar sentado onde você está sentado é qualquer coisa, é qualquer culto?
Pare de ter essa mentalidade. Quando você entra por aquela porta e há um cronômetro batendo, isso aqui não é mais carnal, é espiritual. É guerra, é batalha espiritual. É demônio que está segurando o filho que tem que se soltar. É demônio que está tentando esfriar casamento que vai ter que bater em retirada. É câncer que está querendo aparecer para carcomer os órgãos de alguém da tua casa, que vai ter que ser expelido. O dia que você entender que nenhum culto é igual ao outro, e que o melhor culto é o próximo culto, não é quando há um simples cartaz que fulano de tal vai estar, ou que alguém não vai estar. Se você vier na igreja porque tem alguém no cartaz, desculpa falar para você, você veio buscar quem está no cartaz e não quem... Eita. Você precisa entender que, independentemente, se tiver uma criança aqui em cima, se tiver alguém que não sabe falar aqui em cima, alguém que não tem uma oratória, não esteja nem aí, porque quando eu entro naquela porta, eu sei o meu compromisso com o dono da vida, e eu tenho 2 horas para poder vencer 7 dias. Eu tenho 2 horas para adorar, eu tenho 2 horas para chorar, eu tenho 2 horas para cantar, eu tenho 2 horas para entregar o meu melhor, porque tem 7 dias que o diabo não vai me vencer, em nome de Jesus de Nazaré. O diabo está tocando em áreas da tua vida, porque ele sabe que seu filho está próximo de vir para a fogueira. Só a irmãzinha ali pegou. Pega essa palavra, filhinha, para você. O diabo sabe que teu marido está próximo de vir para a fogueira. Existem pessoas que vão ser tocadas no meio dessa fogueira. Há alguém que está aqui, Deus está dizendo para você: a serpente vai ferir, mas não vai envenenar. Oh, glória! Pegou minha avó, vou falar de novo. Nesta batalha você vai ser ferido, vai, mas envenenado não. Do calamanás. Levante as suas mãos e dá um brado de glória, dá. E diga assim: eu vou ser ferido, mas envenenado não. A mão não vai parar de escrever carta, o pé não vai parar de andar, de libertar pessoas do Egito. Deixa o diabo tocar onde ele quiser. Deus está dizendo: só vai tocar para ferir, para envenenar não. Eu estou paralisando o veneno da serpente, porque o teu instrumento de adoração, o teu instrumento de conexão, aonde eu vou salvar a tua casa, o inferno não vai destruir. Diga glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Não vai, não vai. Fique de pé em nome de Jesus. Olha para mim. A última coisa. Olha para mim. Quantos estão comigo ainda? Levante as mãos para os céus. A serpente está grudada na mão dele, sim ou não? Tem muitas pessoas em volta da fogueira, sim ou não? O texto diz que Paulo não faz isso. Ele não vai jogar a serpente de lado. Ele vai jogar a serpente no fogo. Se ele joga a serpente de lado, ia morder outras pessoas. Outras pessoas que estão na fogueira seriam mordidas pela serpente que mordeu ele. E eu posso falar? Ninguém tem nada a ver com a ferida de Paulo. A ferida é dele. A mordida é dele. Ele não tem que descontar a ferida dele nas pessoas que estão à volta da fogueira. E a última coisa que Deus diz para você: pare de pegar a serpente que te mordeu e jogar de lado. Seu filho não tem culpa. Seu marido não tem culpa. Sua esposa não tem culpa. Há muitas pessoas. Você, homem, está passando por um momento de dificuldade. Você tem boletos para pagar? Tem, eu sei. Mas eu tenho uma má notícia para dizer para você: enquanto você estiver vivo, você vai ter boleto para pagar. Agora, pegar esse estresse
chegar em casa e descontar, é alguém que está com a presa nas mãos, levando para casa e jogando na mulher, reclamando da comida, quer que a mulher de uma hora para outra se arrume para ter relações com você, e você trata que nem um cachorro, com frieza. Aí tem pais que estão falando e falam besteira para os filhos, dá tudo para o filho. Eu conheço muita gente assim, é a casa boa, é a escola boa, é brinquedo bom, dá tudo para o filho. Mas é aquele tipo de pessoa impulsiva, que fala coisas para o filho que o filho chora, não consegue se controlar, aí o filho está perdendo respeito, está perdendo admiração. Tem mulher que diz da seguinte maneira: vocês não conhecem as minhas dores, minha mãe me abandonou, eu fui traída no outro relacionamento, e é isso que eu estou passando. Isso não é motivo para você tratar as pessoas da tua casa mal. Eu estudo psicologia, eu entendo isso. Você pode ter o trauma que você quiser, isso não justifica você tratar ninguém desta maneira. Isso é desculpa. Isso é desculpa. Se eu fosse tratar da minha casa o que eu passei, meu Deus, minha mãe é minha testemunha. Em todo esse tempo que eu tenho, mais de quase 20 anos com a minha mulher, qual foi a vez que você viu eu maltratando, brigando? Pode me desmascarar. Pode falar. Não é porque eu quero mostrar alguma coisa. Eu sou muito ruim em muita coisa, mas uma coisa eu sou muito bom, que eu aprendi: ninguém tem nada a ver com a minha dor. Eu erro demais. Eu sou muito ruim em muita coisa, mas uma coisa eu aprendi, falo de novo: ninguém tem nada a ver com a serpente que mordeu. A dor é minha, o trauma é meu, minha filha não tem nada a ver com isso. Gente que desconta no próximo é covarde. Covarde. Tem gente descontando em filho, em filha, sua frustração, da conta que você não pagou. Aí depois você vem aqui para a igreja para poder orar pela tua família. Nós vamos entrar nesse mês de maio, e o próximo mês já é o mês de maio. Nós vamos orar a Deus: tira o coração de pedra, entrega um coração de carne cheio do Espírito Santo. Mas talvez quem está precisando ser regenerado não é a tua família, é você. O primeiro a ser tocado não é a tua família, é você. Nós precisamos começar a entender isso. Vira para o irmão que está do teu lado e diga assim: pegue a serpente, não jogue em ninguém, leve para a presença, no fogo. Paulo está pegando a serpente e levando no fogo. É Deus dizendo: filho, faz igual Jesus. Jesus está todo cortado, com dores sobre-humanas. Alguém veio para poder entregar para ele um cálice de misericórdia. E esse cálice era um cálice de mirra misturado com vinagre. Para quê? Era um cálice que amortecia a consciência, deixaria Jesus meio que doidão, não ia sentir tanta dor. E Jesus fala assim: eu não vou tomar desse cálice, eu não vou fugir da minha dor, eu vou enfrentar a minha dor. Eu não vou tomar nada que vai roubar minha consciência. Eu quero passar a minha dor com consciência. Um grande filósofo chamado Dostoiévski, russo, ele tem uma frase célebre que ele diz assim: uma coisa eu temo, não ser digno do meu próprio sofrimento. Ninguém tem nada a ver com a víbora. Eu quero orar por você hoje, e eu creio que você vai sair daqui hoje um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Filho, ficou com frescurinha que a sua mãe não te deu o que você queria? Rapaz, a bispo vai fazer uma intercessão para Deus enviar uns anjos lá na tua casa, hein, cara. Para de maltratar seus pais. Quando foi esses dias? Que dia que foi? Foi quinta-feira? Quinta ou sexta-feira? Toda vez que eu saio de casa eu lembro da minha filha. Traga alguma coisinha para ela, nem que seja uma balinha de R$1, eu trago, tó. E nesse dia ela pediu para mim um chiclete de tutti-frutti. Eu não achei o bendito do chiclete.
eu comprei um potinho de ioiocrem que fala, né? E eu cheguei para ela todo feliz, falei, ó, filha, que o papai comprou. E ela com 4 aninhos, ela pegou o pote de ioiocrem, jogou no chão e falou assim, eu não quero essa porcaria. Eu falei, glória a Deus. Sabe o que eu fiz? Eu não reclamei, não murmurei. Vem cá aqui no colinho do papai, vem beber. Coisa fofa. Pega o desenho. Pegou o docinho? Pega a batata frita também, vamos lá. Papai, aonde a gente vai? Calma. Vamos subir aqui em cima? Bati palma e chamei a criancinha que era a vizinha. Fulana de tal, vem cá. Oi, tio. A gente trouxe uns presentes para você. Peguei tudo. A criancinha não tinha R$1 e nunca teve para poder comprar nada que o pai passa dificuldade. Eu olhei para ela e falei assim, ó, toda vez que o papai trouxer alguma coisa para você e você fizer isso, a gente vai dar para alguém que precisa. E você, filho, às vezes faz isso com o seu pai. Só que minha filha tem 4 anos, eu não fiquei bravo, porque se um adulto perder a linha com uma criança de 4 anos, quem tem problema sou eu. Agora você precisa entender uma coisa. As nossas feridas, a gente não pode tocar em ninguém. Levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para os céus. Isso. Jesus, eu quero orar por cada um que está aqui hoje. Há pessoas que estão aqui hoje, Jesus, que estão feridas. Pessoas que carregam traumas, pessoas que carregam tantas situações. E há pessoas, Espírito Santo, que têm destruído o seu casamento, porque estão distribuindo a ferida nas pessoas que não têm culpa. Mas hoje, Espírito Santo, eu peço que em nome de Jesus, que o Senhor venha acender esta fogueira. O Senhor é o Deus que confronta, o Senhor é o Deus que fala. Por isso, nesse momento, fala ao coração desta pessoa. Toca no coração desta pessoa agora. E faz esse filho se arrepender. A palavra diz que os filhos se converteriam aos pais. Os pais se converteriam aos filhos. Existem pais que não estão conversando com filhos. Existem filhos que não estão conversando com os pais. Existem pessoas que estão brigadas dentro de casa. E é tudo isso que a serpente quer. Morde um, morde outro. Daqui a pouco existe uma casa de pessoas feridas. Levante as suas mãos para os céus. Espírito Santo, toca nesse momento agora. Em nome de Jesus. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar